Hoje é dia de estreia aqui na TV Cidade. É o Vitrine, o primeiro programa de moda do nosso estado. Entrevistas com especialistas no assunto moda nacional e internacional. Desfiles das principais coleções das melhores lojas do nosso estado. Se você quer ficar antenado sobre tudo o que acontece no universo fashion, esse é o seu canal, esse é o seu programa. Então eu te convido a entrar nesse mundo de glamour e estilo do programa Vitrine que começa agora. Para estrear o nosso primeiro programa, nada melhor do que falar sobre vitrines. Sabe quando você passa em frente a uma vitrine como essa, por exemplo, e com um simples olhar você imagina usando aquele produto? Isso tudo está ligado às técnicas de vitrinismo. E para a gente entender um pouco melhor sobre o assunto, eu converso com o David Barbosa, ele que vai falar sobre vitrines. O vitrinismo nada mais é do que agora uma atividade profissionalmente reconhecida, né? Inclusive tem um nomezinho chamado Vision Merchandising, que é a mesma coisa que o vitrinista. Então, no Brasil, especialmente, ela tem essa questão da composição das vitrines. É o produto de venda de uma loja, né? Então, é o artista que promove a execução e a exibição do produto. Ok, David. E quais são os elementos fundamentais na composição de uma vitrine? Tem que ter criatividade acima de tudo, a imagem tem que ser uma imagem limpa e o conteúdo tem que ser direto. E se o vitrinista quiser usar elementos, né, na composição da vitrine, por exemplo, elementos como esse, é válido? Pode? Então, foi muito bom você ter até tocado nesse assunto. Aqui nessa vitrine, como vocês podem perceber, nós temos os cactos com os elementos cênicos de composição. Por que isso? Porque a própria imagem da marca, no caso da loja, ela exerce essa função. Ela tem uma função também minimalística. Então, os cactos criaram essa atmosfera da vitrine. Outro ponto também de observação é a questão das cores que foram utilizadas. Como você pode dar uma olhada aqui na frente, nós temos os tons que foram a marca da coleção. Porque essa coleção, especialmente dessa marca, é uma coleção minimalística. Ok, nós estamos vendo uma vitrine de roupas e agora nós vamos para os calçados. Quais são os erros mais graves que um vitrinista pode cometer na hora de montar a vitrine? Os erros mais comuns são o excesso, a falta de iluminação e principalmente a questão do produto. Nem toda vez se é colocado, se é exposto, né, o termo técnico a ser dito, os melhores produtos da loja. Então, isso faz com que não se encante o cliente e, consequentemente, o sucesso de vendas não será algo esperado. E você tem assim alguma dica, né, para o vitrinista expor aquele produto principal? Então, a linguagem é simples. A vitrine, como você pode observar aqui, veja que houve uma preocupação com a iluminação. A vitrine de calçados, ela tem uma especiaria, que é a questão da iluminação. Mais uma vez eu torno a dizer, porque o produto, ele não tem a questão do manequim para ser exposto. Muitas vezes é ou uma plataforma de acrílico, ou um puff, ou um móvel. Então, o elemento que vai ser de destaque, no caso da vitrine para calçados, é a iluminação. E você acha interessante trazer tendências de outros países? Lógico, até porque
fora do nosso país, né, a moda internacional propriamente dita, ela inspira a moda nacional. Então, consequentemente, tem que haver sim esse termo de ligação. Os lojistas têm que estarem preocupados com a questão da arrumação de suas vitrines, pesquisar as principais tendências, porque lá fora lança sim tendência com relação à vitrine, né? Nós temos produtos inovadores em questão de móvel, design. Então, todos esses aspectos conjuntos com muita criatividade farão um sucesso sim, sem sombra de dúvidas. David, eu acredito que um erro gravíssimo também é você repetir o tema. É verdade, você tocou num assunto até bem polêmico, né? Até porque cada coleção é uma linguagem a ser utilizada. Então, eu costumo pensar da seguinte forma: repetição é falta de criatividade. Então, ler é a base de tudo. Todas as fontes das principais pesquisas de moda propriamente dita são com base em leitura. Então, a leitura ela promove esse aspecto criativo e ao mesmo tempo educativo. E você acha que as vitrines de Aracaju, elas estão expostas corretamente? Então, né? Foi até interessante você tocar nesse ponto. Algumas são até bem criativas, né? Outras nem tanto. Como estávamos conversando anteriormente, eu andei percebendo realmente com base em uma avaliação das mais distintas vitrines, sejam elas em lojas populares ou não, é a falta de criatividade, a falta de ousadia em utilizar um elemento cênico, transformar a vitrine em um cenário que envolva realmente o cliente. Então, o que falta é justamente isso, uma política de inovação e, consequentemente, de trazer o cliente para dentro da loja de forma apetitosa e viçosa. Outra dica também seria contratar um profissional, né, competente para essa função, né? Ótima colocação. Não deixe de contratar realmente um vitrinista. Ele vai saber todas as necessidades físicas e artísticas, tanto da sua coleção quanto da sua loja. Ok, David, então dá uma dica para os lojistas se atualizarem. Como eu torno a dizer, a questão da leitura, das pesquisas em diversos sites, né? A internet está aí com esse meio de comunicação inovador do século XXI. Então, a pesquisa, ela tem que ser feita sim. E, sem sombra de dúvida, o medo de ousar tem que ser perdido. A ousadia, como diz os grandes gênios da moda mundial, como Lagerfeld, a questão mesmo de Yves Saint Laurent, a ousadia foi o limite que eles obtiveram para a conquista do sucesso. Então, consequentemente, o sucesso da sua vitrine vai depender da sua ousadia. É isso aí, David. Muito obrigada. Vocês viram aí que pesquisa é fundamental. I know a place where the grass is really green.